Um dos carros mais baratos do Brasil também é um dos elétricos mais baratos do Brasil. A gente está com o Renault Kwid E-Tech para avaliação aqui do Veículos e Velocidade. E olha, em tempos de gasolina subindo novamente, é uma tranquilidade saber que a gente não precisa abastecer este carro. Você quer saber como ele anda, o que ele tem de equipamentos e principalmente como carrega um Kwid E-Tech e quanto dura essa bateria? A gente vai explicar tudo isso a partir de agora. Apesar de lá no site da Renault este modelo aqui constar como Renault Kwid E-Tech, quando a gente consulta a placa desse carro aqui no Cinesp, por exemplo, ele consta como E-Kwid Intense. Então, possivelmente esse aqui seja o nome oficial desta versão que vem importada para cá para o Brasil. Começando a olhar este modelo aqui pela frente, o principal destaque está aqui, e a gente pode até aproximar um pouco, porque esta grade aqui, ela é diferente do modelo a combustão, porque esta grade ela é exclusiva para o elétrico, já que aqui atrás está a tomada de carregamento. E também a gente tem o seguinte, aqui embaixo nessa versão, a gente não tem aquele esqui frontal como lá no outro Outsider. Aqui a gente tem apenas esse aplique em preto, mas olha só, um pouquinho mais protuberante, com algumas pontas um pouco mais definidas. Já o conjunto de iluminação deste Kwid é exatamente igual aos outros modelos. Nesta parte aqui em cima a gente tem o DRL, este DRL ele fica mais fraco quando a gente aciona o pisca e também quando a gente aciona a lanterna. Já embaixo no conjunto a gente está vendo aqui o farol dele que fica nesta porção mais inferior e é um farol de dupla parábola, já que a luz alta está mais ao centro e a luz baixa mais à direita, então nessa outra porção do carro. Este conjunto de iluminação é o mesmo dos outros modelos do Kwid. E aqui a gente já começa a ver algumas vantagens desse carro, já que iluminação, para-choques, paralamas, capô, para-brisa, espelhos retrovisores, tudo isso é comum ao modelo a combustão. E caso haja, por exemplo, uma batida, um incidente, arranhou o carro, precisa trocar uma dessas peças, ele não é um carro exclusivo, é o mesmo Kwid que a gente já conhece. Também por ser um Kwid, a gente tem aquela ideia do tal SUV dos compactos, que nada mais é do que um subcompacto mais altinho. Mas a gente tem aqui bons ângulos de ataque, boa altura na parte central do carro e mais um bom ângulo lá na saída do modelo. E a gente tem a principal diferença do Kwid E-Tech para o Kwid a combustão aqui nas rodas. A gente tem um aro 14, coberto com calotas, mas com 4 parafusos, já que o torque que esta roda recebe pela potência do motor é muito maior do que o outro Kwid a combustão, por isso tem um parafuso a mais. Seguimos aqui com espelhos retrovisores pintados em preto, as barras aqui no teto, que mais uma vez elas são apenas estéticas, não servem para colocar carga, maçanetas pintadas e aqui o adesivo, ao contrário do Outsider, não é aquele aplique plástico, aqui é um adesivo e a inscrição E-Tech com este tom diferente. E ali em cima no teto a gente também tem aquela anteninha que dá um pouquinho mais de charme para esse modelo. Na parte traseira desse carro, poucas mudanças. As lanternas são equivalentes, eu vou falar sobre elas depois. Aqui a gente tem a inscrição E-Kwid e também temos câmera de ré. A diferença deste carro para os outros é que a gente tem aqui os sensores de estacionamento traseiros que os outros Kwid não têm. E neste esqui frontal, a gente tem aqui este elemento que serve como lanterna de neblina. Mas vamos mostrar como é que ele funciona? Primeiro vamos começar aqui pelas lanternas. Neste conjunto a gente tem aquele padrão que a gente já conhece lá do Renault Kwid, com o LED para a iluminação de lanterna, também tem a luz de freio e também a luz de pisca, aí tudo isso aqui já incandescente. E quando a gente for ver lá embaixo, depois que a gente tiver com a luz baixa acionada, agora eu já acionei aqui a lanterna de neblina do carro e acende então nesta porção. Eu sempre digo que os carros que têm faróis e lanternas de neblina têm mais segurança, especialmente a lanterna de neblina, porque tanto com nevoeiro quanto num dia de chuva na estrada, com esse item aqui aceso, a gente tem uma condição de visualização para esse carro muito maior. Então isso aqui é sim um elemento de segurança. E já que a gente está na parte traseira aqui do Kwid, vamos falar do porta-malas, acionado aqui por esse botão na chave. Como o carro já está destravado, então ele não vai destrancar. E a gente tem aqui um botão
é nesse botão aqui que a gente vai fazer então o acesso para a abertura do porta-malas. A gente tem aqui aquele mesmo espaço padrão do Kwid de 290 litros. Só que esses 290 litros, a gente está falando de todo o compartimento. Mas aqui, olha só, a gente tem a bolsa dos cabos de carregamento, a gente tem ferramentas aqui presas nesse assoalho, a gente também tem aqui do outro lado macaco e chave de roda, tudo preso porque tem um velcro, e embaixo aqui a gente também tem um step, e é um step de tamanho integral, possivelmente a mesma roda que está lá. O que a gente não sabe é como são esses 290 litros, mas eu tenho um palpite. Os 290 litros seria o porta-malas limpo, sem esses equipamentos que estão aqui, que são obrigatórios, o carregamento, as chaves, as ferramentas. Então, com isso aqui, a gente já tem um pouquinho menos de litragem no porta-malas. Mas ainda assim, o espaço é muito bom para um subcompacto. Todo acarpetado, não tem luzinha aqui dentro e não tem os ganchinhos para pendurar sacolas. Agora, para este padrão de carro, a gente tem sim um bom compartimento. O interior do Kwid, bom, não é muito diferente dos outros, mas sim, este carro tem algumas diferenças quando a gente compara com os Kwid a combustão. Olhando aqui para a porta desse modelo, a gente também tem aqui esse aplique em tom contrastante, uma porta toda ela revestida em plástico e um trinco aqui que ele é cromado. Isso aqui já existe nos outros Kwid, mas o destaque está aqui no volante. É um volante de 4 raios, um volante que tem alguns comandos aqui e a gente vai falar sobre eles depois. E também é um volante muito mais ergonômico, a gente tem uma qualidade melhor percebida aqui. Outro aspecto está nos bancos desse carro. A gente tem aqui um couro sintético e um tecido na parte central e um aplique nesse outro tom cor creme aqui, que dá um aspecto um pouco mais interessante para esse modelo. Seguindo aqui, o padrão é o mesmo, plástico, plástico duro e esta parte central aqui num preto piano envolvendo o sistema de mídia e a gente conversa sobre ele agora. Esse é o Media Evolution, uma tela de 7 polegadas, colorida, como a gente já viu nos outros Kwid. Aqui está o menu principal e aqui a gente tem então as informações do rádio, as informações do telefone quando ele estiver conectado por Bluetooth e também tem Apple CarPlay e Android Auto com fio. E aí a gente vai ter aqui na mídia quando ele estiver conectado. E a gente também pode fazer configurações do veículo, aqui do áudio, configurações aqui da iluminação da tela, da conectividade aqui, listas de smartphone, procurar dispositivo para fazer o pareamento, alterar senha, fazer outras informações e também aqui do próprio sistema. Voltando para cá para a tela inicial, são essas as informações. A gente não está vendo aqui também aquele sistema do Driving Eco que tem lá nos outros Kwid, já que este aqui é um Kwid elétrico, então todas aquelas referências que a gente tem lá para condução vão ser diferentes aqui. Eu já comentei aqui no canal que quando o Kwid é a combustão, o painel dele ele tem uma difícil leitura e não é tão intuitivo, ainda que seja mais bonitinho e mais lúdico. Mas aqui a situação se inverte. Vou mostrar aqui o painel, justamente porque o que a gente tem aqui? Este conjunto de desenho de painel, ele é apropriado para um carro elétrico. A gente tem aqui no lado esquerdo do painel, nesta porção aqui, a indicação da funcionalidade. Por exemplo, se o carro está consumindo acima do neutral, ou lá no power, ou se o carro está regenerando, que é aqui no charge. No lado direito, ali eu tenho aqui a carga da bateria, a gente está agora com uma carga completa, e lá em cima as posições do câmbio que eu posso alternar. Se eu botar, por exemplo, no R, ele vai alternar lá para o R. Se eu volto para o EONI, ou passo para o D. Então, no centro do painel, a gente já vai ter aqui uma tela, e essa aqui é uma tela de mais alta resolução. Continuo com este botãozinho aqui no painel para poder fazer a alternância entre as funções e eu vou mudar as funções que estão no lado direito e abaixo. Aqui, por exemplo, ó, o carro está parado, então está consumindo 0 kW. Passando para a próxima, tem pressão dos pneus, limitador de velocidade. Aqui vou alternar para o odômetro total do carro, o odômetro parcial A. Aqui é a média de consumo dele, que está em 9,4 kW a cada 100 km, a média de velocidade e também o odômetro parcial B. E aqui eu volto para a mesma função. No lado esquerdo, aqui nessa posição, eu vou ter exatamente quanto eu ainda tenho de autonomia,
percentual de bateria e ali no número maior eu vou ter exatamente a velocidade do carro em quilômetros por hora. Também tem indicador de portas abertas, indicador do modo eco e também nesse carro ainda tem o monitor de pressão dos pneus. Na lista de equipamentos de série, a gente tem aqui vidros e travas elétricas, o vidro elétrico é lá atrás também, eu vou mostrar em seguida. Espelho retrovisor desse carro aqui, ele também é elétrico, ou seja, eu vou regular ele aqui pelo botão do outro lado do volante. E o próprio volante é uma direção elétrica que a gente tem, uma direção muito macia. E também o ar-condicionado. E ainda lá atrás, a gente tem o limpador e o desembaçador traseiro, tudo de série. Mas ainda que a gente esteja em um carro elétrico, continuamos em um Kwid com alguns probleminhas. É um carro subcompacto, então, com o meu pé lá no acelerador, o meu joelho aqui na posição de condução, ele fica mais elevado. Então isso aqui é uma posição que ela cansa quando a gente dirige ele por muito tempo. O que eu gostei é que essa direção tem uma pega bem melhor do que a outra. Agora, para a gente sair, olha só, a direção aqui quase raspa em cima do meu joelho, mas pelo menos ele não é muito alto, então acaba se tornando um carro fácil para a gente entrar e sair. Agora, pessoas de mais estatura com certeza vão estranhar e não vão se sentir tão confortáveis nesse modelo. Aqui atrás é aquela mesma situação que a gente já viu lá nos outros Kwid. O banco está aqui próprio para que eu possa dirigir e olha só, muito apertado, por sinal, né? Quase não tenho aqui movimentação de pés, né? Os joelhos ficam para cima e se eu fosse abrir as pernas aqui, né, eu já iria esbarrar aqui na porta. A vantagem do Kwid elétrico é que o vidro traseiro também é elétrico, ao contrário do modelo a combustão que não tem esse item. Só que o acionamento dos vidros traseiros elétricos está unicamente aqui na porta, facilita para quem vai atrás, mas para o motorista ou para o ocupante, a gente não tem como levantar nem baixar esses vidros por lá. Teria que dar um jeito de colocar a mão aqui. Não tem túnel central, então isso aqui é uma vantagem. Vamos ver se eu vou conseguir passar para cá, porque ele realmente é bem apertado e o outro banco ainda está bem para trás. A gente não tem aqui um túnel central, então é uma condição de um pouquinho mais de facilidade. Agora, é um benefício, né, uma particularidade da gente estar falando aqui de um carro elétrico. Vocês vejam que a minha movimentação aqui dentro é apertada e para eu sair também a gente faz um certo esforço dentro desse modelo. O detalhe é o seguinte, o Kwid é um carro que é homologado apenas para 4 passageiros nessa versão elétrica, porque o peso das baterias soma como se fosse um 5º passageiro. Então, a homologação deste carro é apenas para 4 pessoas. A chave do Kwid elétrico é esse modelo aqui. A gente tem uma chave canivete com comandos para travar e destravar a porta e também com comando para abrir o porta-malas. O vidro aqui está aberto e no momento então em que eu tranco o carro, ele trava a porta, pisca o espelho ali, mas o vidro do carro não levanta. Vamos ver se ele levanta? Continuo apertando aqui o botão por mais alguns minutos, sigo apertando e ele segue sem levantar o vidro. Então, essa função do levantamento a gente não tem aqui nesse modelo. Talvez precisa ser comprada a interface como acessório. Em termos de segurança, a gente tem um pacote bastante interessante aqui no Kwid E-Tech. São 6 airbags laterais e frontais, a gente tem aqui esse conjunto com 6 airbags. A gente tem aqui o ABS com EBD, ou seja, aquela assistência de frenagem, caso uma roda esteja com menos atrito que a outra, ele vai contrabalancear a frenagem do motorista. E outras coisas que ele tem, assistente de partida em rampa e alerta de pressão dos pneus. Além disso, ele ainda tem uma emissão de um som. Quando esse carro estiver andando a até 30 km por hora, ele emite um som para quem estiver na rua e perceba então que o carro está se aproximando, já que ele é um elétrico e não emite ruído. E agora o grande destaque deste Kwid elétrico, é claro que é o motor. A gente abre o capô aqui embaixo do painel e depois então a gente localiza aqui no centro da tampa, né, a travinha para liberar o acesso. E aqui no lado direito a gente tem o ganchinho, né, a alça aqui de ferro para poder segurar a tampa do compartimento. Tem aqui uma manta acústica, mas eu confesso que eu não sei bem para o que ela serve, já que este carro não emite som. E aqui a gente está vendo então o motor do Kwid elétrico. Nada comparado com aquilo que a gente vê com bloco, com os 3 cilindros, enfim.
São placas, sistemas, cabos aqui em laranja que transmitem a força desse carro para as rodas. Tanto é que esse carro aqui não tem marcha, né? Ele é um carro que simplesmente transfere a força, ele não tem uma relação de marchas. Agora, estão vendo aqui uma bateria comum, uma bateria 12 volts. Esta bateria, ela serve para alimentar os sistemas desse carro. Sistemas, por exemplo, como de iluminação, os sistemas de levantamento dos vidros. E também esse modelo precisa deste equipamento que a gente tem aqui, ó, que é o sistema de arrefecimento. Este sistema de arrefecimento que está aqui, ele serve tanto para aquecer o sistema todo quando a gente estiver num dia muito frio, quanto para resfriar esse sistema. Vamos para os números então desse propulsor. A gente tem aqui um motor de 48 kW, que equivale a 65 cavalos de potência. E a bateria tem 26,8 kW. Este carro, por ser elétrico, tem o torque instantâneo, tão logo a gente der a primeira pisada no acelerador. Isso a gente vai ver depois na prática. A Renault aponta 265 km de autonomia com uma carga completa na bateria. Mas o que a gente conseguiu ver aqui no nosso canal foi que, depois de carregado no shopping, este Kwid elétrico alcançou cerca de 240 km de autonomia. Pois bem, como é que funciona o carregamento da bateria? Vou mandar com ele então, para depois explicar como é que recarrega. Normalmente num carro elétrico a gente imagina que vai ter uma chave presencial. Aqui no Kwid E-Tech a gente tem essa chave canivete com o miolo tradicional. E aí, para eu dar a partida, eu vou fazer o seguinte: o seletor giratório precisa estar no neutro, eu vou botar o pé no freio, vou girar o carro, ele primeiro então arma a partida e depois eu giro como se fosse um carro a combustão, como se eu estivesse virando o arranque de um Kwid a combustão. Mas como ele não deu barulho, nem nenhuma vibração aqui dentro, como é que eu sei que o carro está ligado? Porque aqui no painel aparece a indicação OK. E aí eu já sei então que o Kwid E-Tech está ligado. Aí basta eu vir aqui na alavanca seletora e do N eu vou passar para o Drive. E agora então o carro já está na posição de condução. Freio de mão tradicional na alavanca e eu vou começar o percurso por esse trecho de pedra irregular. Vamos ver. Não tem barulho do motor, mas, ó, olha o entorno. Vibração no painel, vibração do carro, bastante coisa para cá para dentro, olha só. Muita vibração. Não dá nem pra gente conversar, vamos parar. O que acontece aqui no Kwid E-Tech? Como a gente não tem o barulho do motor, qualquer outro ruído fica potencializado aqui dentro. Os ruídos do painel, os ruídos da suspensão e do próprio freio do carro, quando inclusive o ESP, o controle de frenagem, ele está em atuação, tudo isso fica potencializado e é transmitido para cá, para dentro do carro. Eu acredito que esse Kwid é realmente muito mais consistente do que o outro a combustão, mas ainda nós estamos falando de um Kwid, portanto, é um carro de construção simples. Agora aqui no asfalto, a gente tem um bom alinhamento do volante, meu nariz está exatamente na reta do símbolo da Renault, e esse volante de 4 raios parece ser um pouco maior do que aquele de 3 raios que a gente tem lá no Kwid a combustão e tem uma pega muito melhor, porque ele tem essa partezinha aqui, então é melhor efetivamente para que a gente possa manusear o carro. E aqui, as duas alavancas, aqui na esquerda a luz e o pisca-pisca e aqui na direita o limpador de para-brisa, elas têm uma qualidade melhor, elas têm aqui um pouquinho mais de atrito, enfim. Tô perto do ar-condicionado, tô perto do sistema de mídia e tô perto dos botões do carro. Então, é lógico, o Kwid, por ser um carro pequeno, me mantém em uma boa posição. Em um carro elétrico, como eu falei, a gente tem disponibilidade de torque instantaneamente. E eu estou agora usando inclusive o modo Eco e eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas eu vou aproveitar esse aclive para a gente poder acelerar no modo Eco. Olha só, 55, 60, já cheguei na velocidade limite
ele continua avançando aqui e olha só como ele sobe firmezinho esse aclive. O carro tem muita disponibilidade de torque e de potência quando ele está dentro da cidade. Tanto que a Renault nos aponta que este modelo ele tem 4,1 segundos para ir de 0 a 50 km por hora. E como eu estou utilizando o modo Eco, e eu já vou adiantar um pouco sobre ele, a regeneração do carro já aumenta. Então olha só ali, ó, o azulzinho ali no painel me mostra que eu estou recarregando o carro e eu estive inclusive na maior possibilidade de recarga, ou seja, de regeneração da energia, já que eu havia entrado no declive. Em um percurso urbano, a utilização do modo Eco fica mais interessante porque deixa esse carro mais econômico, poupando bateria, e ele é acionado por esse botão aqui no painel. Ele já estava acionado, estou acionando ele de novo. O que ele faz agora? Ele limita a potência do carro de 48 kW para 30 kW e aumenta também a regeneração de energia. Quer dizer, tão logo eu tiro o meu pé do acelerador, ele já inicia uma regeneração maior de energia, justamente para que o carro consiga recuperar mais desta frenagem e consiga também manter uma carga maior da bateria. E ele também faz acelerações mais progressivas, mas ainda assim, olha só, é muito instantâneo e a gente tem que cuidar dentro da cidade, principalmente nessas aceleradas. Em um percurso de rodovia, a velocidade do Kwid elétrico, que seria de 130 km por hora de velocidade máxima, aqui com o modo Eco, ela baixa para 100 km por hora. Mas dentro da cidade, esse é o modo ideal para a gente rodar com o carro, como eu disse, justamente porque ele fica mais econômico e ele não dá praticamente diferença em relação ao modo normal. A gente só precisaria tirar daqui se o aclive for muito grande, porque ainda assim, em lombas, o Kwid elétrico é muito bom. E é um carro muito ágil no trânsito. O Kwid E-Tech mostra um carro muito bom para ser conduzido dentro da cidade, porque a gente precisa até cuidar as velocidades limites. E para isso eu tenho este botão aqui embaixo, que eu aciono e armo o limitador de velocidade. E aqui, por esses comandos no volante, eu posso então limitar. Agora aqui, ó, eu vou limitar para 34 km por hora, olha só. E eu estou apertando aqui o meu pé no acelerador e ele não passa. Ele só vai passar quando eu aperto o acelerador então e dou carga máxima no acelerador e ele fica me avisando ali com esse bip que eu passei da velocidade. Aí para o caso, né, de uma emergência. Mas essa é uma função muito boa para a gente poder andar com este modelo na cidade, porque realmente o Kwid E-Tech tem muita potência, e muita potência já a partir da inércia. Então, por isso, esse carro aqui precisa, de fato, ó, desse limitador. Vou desarmar para que a gente não fique com o barulho agora. E a gente vai tentar passar agora numa lombada elevada, numa faixa de pedestres elevada, aqui, ó, 35, 36 km por hora, 40 para descer. E esse carro é muito competente, né? O Kwid continua mantendo a sua característica de ter uma suspensão mais elevada, de ter uma altura maior do solo, por exemplo, em relação a um carro hatch. E isso faz dele um carro bem mais capaz de atravessar situações em que a gente precisa, né, de um carro um pouquinho mais reforçado. Vamos ver agora aqui, ó, na lombada que a gente tem aqui na frente, e eu vou, ó, passar 40 km por hora quase. Ele passa a suspensão durinha, não chega a ficar balançando, não é um carro bambo. Olha, é realmente bastante interessante quando a gente está conduzindo o Kwid elétrico, porque ele pode passar por várias imperfeições sem dar nenhum receio de que vai encostar ou raspar o carro. E em termos de consumo, primeiro que a gente consegue controlar um pouco, né, do que a gente está gastando da bateria por esse lado aqui do painel. Agora ali, ó, ele está com uma barra de consumo, mas eu vou tirar o pé, ó, e ele já passou da barra verde para a barra azul, 2 barras azuis, significa que ele está regenerando energia. Assim, a gente vai contando exatamente o comportamento do carro. Onde ali seria o contagiros, a gente tem então as marcações, né, do consumo de energia. Os carros elétricos eles vão substituir o contagiros exatamente por esse tipo de contador ali. Porque quando ele não está com nenhuma barra aparecendo como agora, mas isso quando ele estiver em deslocamento, ele vai estar no neutro, significa que ele vai estar consumindo o mínimo de energia para manter ele em funcionamento. Mas em acelerações, aí ele aparece ali Eco ou Power,
ou o charge, que seria então o carregamento na desaceleração. E esse consumo de energia a gente também pode medir aqui pelo painel, mas aqui tem uma falhazinha que tem sido característica nos Renault. Cada vez que eu mudo a informação ali no computador de bordo para que eu possa verificar o consumo instantâneo, ele volta sempre para o odômetro total do carro. E aí nesse carro aqui eu tenho que botar minha mão assim, lá dentro do painel, até aquela agulha que tem lá, e selecionar ali a informação que eu quero do consumo instantâneo. Ó, passei da informação, inclusive, vamos ver agora sim. Agora eu estou com a informação então do consumo instantâneo. Aqui a 40 km por hora, com uma aceleração bem de leve, mantendo o pé sempre no mesmo nível, eu fico consumindo 2 ou 3 kW para poder manter o carro nessas velocidades. No momento em que eu dou uma acelerada, olha só, eu posso chegar aqui ó, a 26, 27 kW. Ou numa regeneração, menos 13, menos 12 kW, então, né, aí no caso a bateria ganhando energia. Mas a gente já percebe que efetivamente, né, este carro é, até porque ele é menor, mais econômico do que o BYD Yuan, né, e óbvio, são carros de categorias diferentes, mas como são os dois primeiros elétricos que a gente experimenta aqui no Veículos de Velocidade, já dá para a gente fazer essa comparação. O BYD Yuan mantinha sempre 6 kW de consumo. Aqui o Kwid, o Kwid E-Tech, melhor dizendo, mantém 2, 3 kW para poder manter as velocidades constantes, né, as velocidades de cruzeiro. E a outra informação que a gente tem aqui no computador de bordo é do consumo médio do carro. Vamos acessar ela aqui. A gente está aqui ó, em 11 kW a cada 100 km, né? Essa é a média de consumo urbano que a gente tem aqui no Kwid E-Tech. Isso a gente vai zerar depois para poder fazer uma média só de rodovia, que deve dar uma média mais alta do que esta que a gente está vendo agora, justamente porque na rodovia estes carros elétricos consomem mais. Dirigindo esse carro dentro da cidade, aquela sensação, né, do carro pequeno e compacto, ela se mantém, é o mesmo Kwid, as mesmas folhas de porta, né? Tirando que o carro não faz barulho e praticamente, né, não tem marchas para trocar, a gente tem aqui essencialmente um Kwid, com seus pontos positivos, né, de direção macia, mas ao mesmo tempo com seus pontos negativos, em que a posição aqui do motorista me obriga a ficar sempre com o meu joelho mais elevado para eu manter o pé no acelerador. Então isso é uma posição que fica incômoda para que a gente possa dirigir por um período maior dentro da cidade, especialmente se a gente pega um anda e para no trânsito, né, como agora a gente está enfrentando aqui. Um outro aspecto é que, como os outros Kwid, este aqui não tem regulagem de altura do volante, ele fica fixo nessa posição, e também não tem a regulagem de altura do banco do motorista. Então, para que a gente possa se acomodar no carro, a gente precisa alternar entre a proximidade do volante e também a inclinação do encosto. Fora isso, a gente não tem outro tipo de regulagem. Ainda sendo um Kwid, a gente tem dentro deste carro uma condição interessante de andar, porque o banco, ainda que ele não seja muito largo, ele me apoia relativamente bem. Relativamente, eu digo isso porque a gente está dentro de um Kwid, não de um carro grande, de um carro maior. Então, o apoio aqui nas costas, né, para este carro, para esse padrão e tamanho, ele é adequado e é aceitável. Em um percurso de rodovia, a gente tem neste Kwid uma limitação de velocidade. Ele é um carro que vai rodar até no máximo 130 km por hora. Não vai ter uma velocidade além disso. Até porque, né, por ser um subcompacto, ele também não vai ter um motor elétrico tão capaz assim quanto outros carros que a gente já experimentou aqui no canal. O fato é o seguinte, o Kwid, ele é um compacto então elétrico pensado para ser usado mais dentro da cidade. Então aqui na estrada a gente vai ver um desempenho melhor quando a gente estiver em acelerações de velocidades mais baixas, mas a tendência é ele perder um pouco essa eficiência. Vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou reduzir aqui a velocidade do carro, vou reduzir aqui para 60 km por hora. E aí aqui, agora eu vou fazer o seguinte, nós vamos apertar fundo o acelerador e eu vou ver exatamente até quando ele vai chegar. Deixa eu só esperar o veículo passar, passou aqui o carro na frente, vamos lá, fundo, apertei até o fim, está marcando o power e eu estou indo agora no modo Eco, 80, 84, 87, 90, 94, 97, 100. No modo Eco,
em que ele limita a velocidade nos 100 km por hora, a gente sente um certo delay na aceleração. Agora eu vou tirar do modo Eco para que a gente então possa fazer essa mesma simulação. A gente vai baixar aqui, eu estou novamente aqui, ó, 47, vamos ir para 60, 50 km por hora aqui, tá? Agora a gente vai acelerar. Então 1, 2, 3 e foi. Olha só, já sinto que ele me joga mais para trás, ou seja, o soco foi maior. 77, 81, 85, 89, 92, 95, 98, 100. É a mesma coisa, né? A mesma referência, a mesma relação que a gente pode estabelecer. Até os 80 km por hora, até os 90, ele ainda vai bem. Mas para avançar muito dos 100 km por hora, ele já vai incomodar um pouquinho mais, ele já não vai ter tanta desenvoltura. A potência maior e o torque maior, a gente percebe mesmo, é nas acelerações iniciais. É no início da aceleração, ó, em que a gente pode sentir que o Kwid está mesmo desenvolvendo uma velocidade maior. Agora, depois disso, aí sim, a gente não tem mais tanta desenvoltura. Mas uma característica que segue imperando aqui dentro do carro, mesmo rodando na estrada, é que a gente escuta muito da rolagem dos pneus do carro. Justamente, né, como eu disse, esse carro ele não tem tanto isolamento acústico assim, mas a grande vantagem dele é o fato de que não tem o barulho do motor. Agora, claro, todo o resto dos ruídos ele fica potencializado aqui dentro. Então, quando a gente passa num buraco, ou quando a gente passa aqui, ó, num olho de gato, olha só, né? O barulho que ele faz acaba sendo maior do que a percepção de barulho que a gente tem aqui dentro é maior do que no Kwid a combustão, justamente, né, porque a gente não tem o ruído do motor invadindo. Andando na estrada, aquela mesma posição que acaba ficando um pouquinho incômoda, a gente repete aqui, né, do joelho um pouquinho mais alto, mas o encosto dos bancos ainda me apoia bem. Ele é um carro que acaba ficando interessante quando a gente consegue achar a posição ideal para dirigir, porque ele nos joga um pouco mais para cima, então eu tenho uma visão um pouco mais, né, panorâmica do carro. E ainda que os retrovisores sejam pequenos lá fora, eu tenho uma boa visibilidade. Mas como é um carro compacto e mais alto, a gente talvez não tenha aqui uma condição de fazer curva, né? Eu nem vou abusar muito, mas vamos experimentar. Com chuva ainda molhada, olha só, a gente já sente que ele dá uma escapadinha de lado. Não é um carro que vai estar agarrado no chão, não é um carro que vai estar muito grudado, né? É um Kwid. O Kwid não é um carro que foi exatamente pensado para isso, embora a gente já tenha experimentado ele em uma estrada bem sinuosa aqui, quando a gente recebeu a versão Intense, e o resultado foi muito interessante, ele foi bem divertido para andar. Mas a gente percebe que, né, não é um carro feito para a gente fazer curvas assim, com velocidades muito rápidas. O consumo na rodovia, para manter aqui, por exemplo, os 80 km por hora, ele fica em 11, 10 kW, né? Depende muito do pé. Às vezes é meio estranho que o mínimo toque ele já faz uma alteração. Por exemplo, agora ele estabilizou aqui em 6 kW a 80 km por hora. Eu vou passar para os 100 km por hora para que a gente possa fazer essa mesma medição. Cheguei agora aqui nos 100 km por hora, estou mantendo o pé e agora vamos ver, ele estabilizou 11 kW. 11 kW para manter os 100 km por hora e 7, 8 kW para manter os 80 km por hora. Então, esse é o consumo instantâneo aqui do Kwid E-Tech. E nesse pequeno trecho rodoviário que a gente fez, eu vou passar aqui para a gente ver um pouco do consumo médio que a gente estabeleceu com esse carro. 11,9 kW a cada 100 km. 11,9 kWh a cada 100 km, melhor dizendo. Eu até achei que a gente ia ter uma piora nessa média, mas pelo visto não. A gente conseguiu manter a situação que a gente já tinha, né, de consumo lá dentro da cidade. O que a gente percebe, talvez, é que em uma viagem mais longa, mantendo velocidades mais altas por mais tempo, aí talvez a gente tenha um consumo um pouco maior aqui no Kwid E-Tech. O fato é que o carro ainda assim é econômico. O que ele não tem tanto em relação a outros modelos elétricos é a autonomia, porque a bateria aqui ela está com 77% de carga, ou seja, ainda 25%, né, 27% acima dos 50%, né, da metade,
e a gente tem 173 km de autonomia. Então é um carro que você vai ter em casa, mas você vai precisar de uma tomada para você carregar ele todos os dias na sua casa, ou você vai precisar de um carregador portátil, né, de um wallbox instalado na sua residência, para que o carro possa fazer então, né, a recarga da bateria quando ele estiver parado nesses momentos que você não está utilizando. Mas nesses percursos de estrada, esses percursos também, né, semi-urbanos, que é o que a gente está enfrentando aqui, ele é um carro que fica, né, ainda que ele não seja um exímio carro, né, comedor de curvas, ele é um carrinho ajustadinho, é um carrinho que é legal de andar, porque ele, né, por ser um pouquinho mais alto, ele dá uma inclinadinha mínima, mas ele não é inseguro. É um carro que acaba sendo gostoso de dirigir. Ele é um bom companheiro para que a gente tenha no dia a dia, porque esse carro, exatamente pelo fato dele não precisar parar num posto de gasolina, olha, ele já nos oferece uma vantagem tremenda quando a gente compara com outros modelos a combustão, ainda que os outros modelos sejam carros de categoria superior aqui ao pequeno Kwid. E para quem acha que carro elétrico não pode passar na água, tem uma poça aqui na frente, vamos lá? Os carros elétricos podem sim passar por dentro da água. A questão deles é realmente a imersão. A gente não pode ter aqui, claro, uma imersão muito alta, porque a gente pode provocar um dano nos sistemas do carro. A gente pode provocar, né, assim como a gente pode provocar um calço hidráulico em um motor a combustão, aqui no motor elétrico a gente também não pode utilizar, né, não pode passar de uma determinada altura, né, quando a gente fala de um carro elétrico. Agora, não há nada que um carro a combustão não faça que o Kwid elétrico não vai fazer. E para fechar esse trecho rodando com o Kwid E-Tech, esse carro também não tem assistências ao condutor. A gente não tem aqui, por exemplo, assistente de manutenção de faixa, alerta de tráfego cruzado na traseira, não tem frenagem automática de emergência, a gente não tem esses assistentes que a gente já vê, por exemplo, em carros a combustão que já custam a mesma coisa que este carro, né? Por exemplo, um Jeep Renegade tem essas assistências, né? Um Hyundai Creta também, na versão Platinum, ele também vai ter todas essas assistências. Aqui no Kwid, a gente, ainda que pague o mesmo preço, não tem. Vamos ver um pouquinho mais no asfalto aqui, como é que ele se sai na chuva. Olha, ajustadinho no chão, mesmo sob chuva forte a gente consegue andar, e o freio segura bem o carro. Tive uma certa impressão de que o freio talvez, né, não nos deixa tão seguro para andar na chuva. O freio, ele parece que na chuva a gente não sente tanta segurança nele. Não que ele não vai funcionar, mas precisa de uma frenagem um pouco mais antecipada para que a gente não tome um susto. Agora, em termos de estabilidade, colocar esse carro aqui numa rodovia com chuva que nem agora, não é nenhum problema. A gente anda aqui a 80 km por hora, tranquilamente. Andamos, gastamos bateria e agora a gente precisa então recarregar o Kwid E-Tech. Primeiro passo, abrir o compartimento ali onde está a tomada. E aqui ó, a gente tem a abertura do capô e ao lado a gente tem a abertura do acesso de onde está a tomada. Então eu puxo, automaticamente ela já vai levantar lá na frente a grade do carro. E a gente já pode ver o seguinte, levantou aqui a grade do Kwid E-Tech. O que eu faço? Empurro com a mão um pouquinho mais para cima e aí aqui nós vamos ter então os acessos. O primeiro acesso, ele serve para o carregamento padrão. E aí nós temos dois tipos de carregamento nesta tomada aqui. A gente pode fazer o carregamento em tomadas, por exemplo, de pino grosso, aterradas, 220 volts ou até 110, mas 110 vai demorar muito. Mas isso tudo quando for em casa. E aí a gente vai pegar aquele sistema lá para poder então carregar o carro e ligar na tomada. Vamos ver como funciona. Aquela bolsinha que a gente viu aqui no porta-malas, essa redonda aqui, ela tem o cabo de carregamento para que a gente possa então ligar o Kwid na tomada. E isso já vem nesse modelo. Tem um zíper e aqui então está o cabo de carregamento dele. Olha só. Primeira coisa, a tomada de 3 pinos que eu falei aqui, daquela mais grossa, e precisa ter o aterramento feito, senão ele não vai carregar o carro. Esta ponta, então, eu vou colocar no modelo e vou, então, ligar ela aqui
E esta outra ponta aqui, nós vamos ligar então na tomada 220 volts ou 110 volts de casa com aterramento. Com este carregador então e uma tomada de 220 volts, aquela que a gente tem em casa, a gente carrega o Kwid E-Tech de 15 a 80% na sua carga de bateria em 9 horas de carregamento. Já se a gente quiser uma carga completa, aí a gente pode esperar aí cerca de 12 horas então para poder carregar o carro. Mas você pode ter na sua casa um Wallbox, que é aquele carregador de parede, tal como os shoppings têm, as concessionárias de carro também têm. Aí a gente vai poder carregar também com essa tomada, você vai pegar o carregador do shopping e fazer o acoplamento nesta posição. Mas, para que o carro possa iniciar a carga, você vai ter que travar as portas e aí então ele vai iniciar o carregamento. Quando você quiser retirar ele da tomada, você vai tentar puxar o carregador aqui e ele não vai sair. Ele vai exigir que você destrave as portas do carro para poder liberar então a ponta aqui da tomada do Wallbox. E aí a gente tem as possibilidades então de um carregamento de até 7 kW, por exemplo, em cerca de 2 horas, 3 horas, para poder fazer um carregamento aí de 15 até 80% do carro. No entanto, eu peguei este carro com 50% de carga, deixei ele carregando por aproximadamente 3 horas no shopping, mas lá no painel ele me apontava que até 100% essa carga demoraria 1 hora e 55 minutos para poder ser feita. Eu voltei depois de 3 horas e o Kwid estava lá com 100% da sua carga. Então, depois disso, você vai fechar a tampa e vai baixar aqui. Mas tem uma outra possibilidade ainda, que está nesse segundo item aqui. Esta aqui é a corrente alternada. Mas, tirando essa segunda parte aqui da tomada, você vai ter então a corrente contínua e aí sim, esta vai ser bem mais potente e você vai poder carregar esse carro em apenas alguns minutos para poder ter bastante autonomia. Agora, para a gente chegar então à conclusão, vale a pena levar um Kwid elétrico para casa? Bom, eu vou tentar entender um pouco esse carro da seguinte maneira. Você está pensando em um Creta ou num Tracker 1.2, por exemplo? Qual o uso que você vai fazer desses dois carros? Vai andar apenas na cidade? Vai fazer o seu deslocamento para o trabalho? Vai levar filhos na escola? Vai em algum mercado eventualmente? Se você for andar, por exemplo, 90% na cidade, a gente já pode começar a fazer algumas comparações, porque esse carro fez eu rever vários conceitos que eu tinha quando eu peguei ele. Primeiro, a tranquilidade que ele vai oferecer para você, só pelo fato de não precisar abastecer, não precisar se preocupar com o preço do combustível, poder chegar no shopping e poder carregar, compensa qualquer falta que este carro aqui tem em relação a um Creta, em relação a um Tracker. Se você não é apegado, por exemplo, a questões de luxo, se você não precisa tanto de espaço, este aqui até pode não ser o carro que você quer, mas é essencialmente o carro que você precisa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Aciona também o sininho para ficar por dentro sempre quando tem vídeo novo. Tchau e até a próxima.